Que Deus já se faz presente. Tudo que nós já recebemos aqui já serviu para nos fortalecer um pouco. Amém? Vamos estar orando, curva a sua cabeça. Pai amado, Deus querido, nessa noite, Senhor Deus, nós já agradecemos ao Senhor, Pai, por nos permitirmos, ó Deus, em chegar até aqui no Teu santo lugar. Ó Deus, agradecer, Pai amado, porque aqui, ó Pai, a lenha já está posta, o fogo já está posto. E, ó Deus, nós nessa noite queremos, ó Deus, pedir a Tua proteção, a Tua grandeza, Senhor Deus, sobre este local, sobre esse templo, aonde, Senhor Deus, temos a certeza que já há aqui, Senhor Deus, presente os anjos do Senhor, ó Deus, que estão aqui a comando do Senhor, meu Pai, para guardar este lugar, para livrar este lugar, ó Deus, de toda a estratégia, toda a astúcia do inimigo, Pai, contra o Teu povo, já está neutralizado agora. O mundo espiritual está neutralizado. Os quatro cantos desse local aqui, ó Deus, já há guardiões do Senhor, que está guardando esse povo, que está guardando aquela vida, Senhor Deus, que está ali também em casa neste momento, nesta live. E eu tenho certeza que o Senhor fará algo poderoso em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Diga comigo assim, olha, eu preciso receber libertação do Senhor. A libertação do Senhor, querido, ela é importante para nós. Às vezes nós lutamos tanto, buscando, pedindo libertação, sempre nós clamando um para o outro, buscando no irmão, na irmã, libertação. Mas a libertação, querido, ela vem do Senhor. A libertação que eu e você precisamos, ela vem do Senhor. Não há como nós conquistarmos essa libertação se o Senhor não estiver à frente. Amém? Louvado seja Deus. E essa noite, querido, eu quero dizer para você que Deus, Ele preparou um momento para você aqui hoje. Você que está nos assistindo também, Deus preparou um momento para você hoje. E eu tenho certeza que tudo que nós precisamos, Ele nos dará. Glorifica a Deus aonde você está. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que glorificar, queridos. Quando nós temos um Deus que faz tudo por nós, nós temos que glorificar, nós temos que exaltar, nós temos que engrandecer o nome dEle a todo momento. Vamos ao texto em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo de número 4, verso de número 18. Aleluia. Amém? Estou vendo barulho de folha de Bíblia aí. Achamos? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, querido: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me
para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém, igreja? Então essa palavra é uma palavra que ela nos fortalece, porque aqui o próprio Jesus, aqui a palavra de Deus fala quando ele visita a cidade dele, e ele chega na casa, e ali ele se hospeda naquele lugar. E a palavra de Deus vem dizer que pela madrugada ele levanta, como de costume, para orar, para falar com Deus. E alguém pega o livro de Isaías e entrega para ele. E aí ele ora, ele fala, né? Dessa seguinte forma que nós acabamos de ler: o Espírito de Deus está sobre mim. Quando o Espírito de Deus, querido, ele está sobre você, sobre aquele que busca, há possibilidades muito grandes de Deus fazer algo tremendo na vida deles. Talvez você hoje tirou esse dia para estar aqui porque você sentiu que o Espírito de Deus está sobre a sua vida e que Ele pode fazer algo sobre a sua vida. Amém? Amém, igreja? Louvado seja Deus. E aqui nessa palavra, querido, nós vemos que a libertação aqui, ela está baseada em fatos concretos, experiência de vida. Porque nós, quando buscamos a libertação, ou buscamos, né, fazer uma libertação, é debaixo da cobertura, debaixo da graça de Deus, para que tudo venha acontecer da forma e do jeito que Ele quer. Amém? Então aqui eu percebo aqui que na vida de muitos homens de Deus, querido, para chegar aqui, para fazer uma libertação, é porque ele já teve na vida dele essa cobertura do Espírito Santo. Então a melhor coisa que nós precisamos buscar para nós é encontrar a libertação. Amém? Talvez estamos aqui hoje e pensamos assim que: como eu vou ser liberto? Quando eu vou ser liberto? Às vezes alguma situação que você enfrentou na sua vida, que você passou, você não conseguiu se libertar de algumas coisas. Mas eu quero dizer para você, querido, que Deus, Ele é o libertador. Jesus Cristo, Ele é o libertador. E quando aqui a palavra de Deus, ela vem dizer que muitas das vezes, queridos, Jesus, Ele andou por vários lugares. Em todos os lugares que Jesus passou, ali houve uma libertação. Essa libertação que Jesus fazia era porque Ele não poderia deixar de fazer a libertação, porque aonde Ele estava sempre havia muita gente,
a multidão seguia Jesus, a multidão acompanhava Jesus, e sempre tinha um com problema, sempre tinha um que pedia libertação. E às vezes nem pedia, mas Jesus já sabia que havia pessoas que precisavam de libertação. E aqui nessa palavra que nós lemos, também eu vejo que fala muito sobre amarras. Há muitas pessoas hoje em dia, querido, vivendo sobre a amarra do diabo. Há muitas pessoas hoje vivendo sobre a opressão do maligno. E o que acontece, querido, que quando elas não conseguem encontrar êxito, eu vou dar um exemplo aqui, pessoas que muitas das vezes ela está vivendo situações que ela passou lá atrás. Muitas das vezes uma palavra que ela recebeu, uma palavra de maldição que veio conturbar a mente dela, uma palavra de repente que levou a ela a se entristecer e esquecer do futuro dela. Quantas pessoas, querido, que um tempo na vida dela, ela abriu um negócio e de repente ela, do nada, ela veio à falência e depois não conseguiu mais voltar para o trabalho, não conseguiu mais êxito, alcançar o objetivo, parou os estudos, de repente só ouvia a palavra de maldição sobre a vida dela, jogando ela para baixo, dizendo que ela nunca seria capaz. Uma jovem que na sua adolescência foi violentada ou foi estrupada, e agora ela não consegue um futuro melhor, porque passou por tudo aquilo atrás. Um homem ou um rapaz, um adolescente que viveu algum tipo de agressão física e que agora não consegue êxito naquilo que pega para fazer. Então isso são amarras, querido, que muitas das vezes começa a fazer parte da vida do ser humano, começa a tirar o chão, começa a trazer na vida daquela pessoa uma desistência, sempre achando que nunca vai romper na vida. E uma outra coisa, nós entendemos que tantas pessoas se sentem culpadas por coisas que fizeram ou deixaram de fazer. De repente, gostaria tanto de concluir meus estudos, fazer minha faculdade, eu deixei de fazer. E hoje, para mim, acabou tudo, não consigo mais permanecer firme como era, não consigo mais avançar. Desistência, querido, desistência. Nós temos uma facilidade muito grande de desistir rápido demais. Não sei quantos estão aqui hoje, ou talvez em casa mesmo, começou algo na sua vida e não terminou. Começou a fazer um curso, de repente parou.
Começou a fazer uma faculdade, parou. Abriu um negócio, de repente, não foi para frente. E a palavra de Deus, querido, ela nos ensina aqui que são coisas do passado. Ou nós deixamos de fazer, ou hoje não fazemos, porque alguma coisa nos impede. Mas isso aqui é a palavra de Deus, querido. E a palavra de Deus aqui, ela vem dizer aqui o seguinte: que nós não devemos nos sentir culpados. Você não pode se sentir culpado por uma coisa que você talvez não conseguiu. Às vezes você tentou, mas não conseguiu. Mas que há a possibilidade de você fazer. Amém? Há a possibilidade de você alcançar objetivos na sua vida. E essa palavra, quando Jesus aqui, ele fala, né, a respeito do que ele recebe, ele recebe o Espírito sobre a vida dele. Ele fala que depois dele ter passado pelo deserto, depois dele ter enfrentado tantas coisas, e ele chega nesse local, aonde então ele recebe esse livro de Isaías em suas mãos, e ele começa a ler o livro de Isaías. E aqui eu vejo que há muitas pessoas se culpando, há muitas pessoas questionando: por que não consigo? Por que não consigo? Eu quero dizer para você novamente: Deus te dará uma nova oportunidade. Amém? Você não precisa ficar remoendo na sua vida porque você não conseguiu. Creia, tenha fé que Jesus Cristo, Ele pode e vai fazer com que você receba a vitória, no nome de Jesus. A gente vê, queridos, aqui que tem muitas pessoas se torturando, muitas pessoas deixando de receber a bênção de Deus na vida dela, porque ela se tortura. Quantas pessoas até mesmo pensam em tirar sua própria vida? Não, eu não consegui êxito na minha vida, então minha vida não vale nada, minha vida não presta para nada. O que eu estou fazendo aqui? Ela quer tirar a sua própria vida. Mas eu quero dizer para você, queridos, que Jesus, quando você conhecer de fato quem é Jesus, você vai esquecer tudo isso que você tem pensado. Você vai esquecer que não é necessário fazer coisas que estão na sua mente. Você precisa entender que Jesus, Ele pode mudar a sua história. Ele mudará a sua história do momento que você crê verdadeiramente que Ele existe e que Ele pode fazer aquilo que ninguém, nada conseguiu fazer até hoje na sua vida. E assim nós vemos pessoas
com problemas mentais, pessoas perturbadas, pessoas aflitas, pessoas com problemas que não conseguem êxito, não conseguem avançar. Muitas pessoas hoje buscam o psicólogo, buscam aí o psicólogo busca aí também esses psiquiátricos, né? Psicólogos, psiquiátricos. E elas, só que nada disso resolve. Até parece que vai resolver, mas não resolve. Você sabe por quê que não, queridos? Porque o único que pode resolver situações como essa na vida do homem é Jesus. Só que muitos dizem assim: a igreja cristã não resolve. A igreja cristã não resolve isso. Aí eles falam que a igreja cristã é apenas uma fachada, que não pode mudar a vida do homem, que não pode trazer a cura de uma pessoa, que não pode restaurar vidas. Mas aí quando nós olhamos, querido, olhamos para nós, dá uma olhada para você. Olha para você. Jesus pode mudar ou não a vida do homem? Amém, igreja? Jesus pode mudar ou não a vida do homem? Claro que pode mudar, queridos. É a única solução para o ser humano ter uma vida mudada, uma vida restaurada, transformada, é através de Jesus. Por mais que você busque outras religiões, por mais que você busque outros recursos como psicólogo, psicanálise, tanto, não é? É Jesus que pode dar o que você está precisando. É Jesus que pode mudar a sua vida, a sua situação. Amém? Então, não precisamos andar com a nossa vida fechada, nosso semblante fechado, como uma ostra. Já viu? Uma ostra, ela se fecha dentro dela e não se abre para nada. Assim nós vemos, querido, muitos irmãos, muitas pessoas hoje vivendo desta forma, porque não consegue aceitar, não consegue entender que Jesus pode mudar a situação da vida dela. É o único que pode fazer. Talvez você precisa de uma mudança na sua vida e você não quer esperar. Você quer que seja uma mudança no estalar de dedo. Quero dizer para você, a palavra de Deus diz, querido, que nós precisamos esperar. Espere no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você tem que confiar no Senhor. Você tem que crer que Jesus, ele pode mudar.
a situação que você está passando. Nada de viver aprisionados com remorsos. Abrindo aqui um parente, eu conheci um senhor que ele era militar, e esse senhor, ele, um dia de serviço no quartel, ele brincando com um companheiro, um grande amigo dele, ele não conseguiu assim explicar, né, para a gente, mas aconteceu um acidente com a arma disparou e esse companheiro dele foi alvejado. E aquele homem, até quando nós conhecemos ele não se abria, ele não falava nada se não perguntasse. Era uma pessoa super fechada, uma pessoa que estava sempre mal-humorada, e quando ele chegava a falar alguma coisa, ele falava com rancor. Você via que o coração dele era amargurado. E aquele homem, ele veio falecer depois de algum tempo que eu conheci. Ele mudou para o Rio e depois faleceu. E eu fico pensando, há muitas pessoas, querido, hoje vivendo isso. Às vezes é algo que aconteceu na vida dela no passado e que traz um ressentimento, um remorso, traz uma amargura na vida dessa pessoa. Mas para Deus tem solução. Para Deus tem solução, porque só Ele pode fazer. Tem pessoas que não sabem, querido, que a Bíblia tem solução para esse problema. Às vezes ela pensa que se não for o médico, ela tem que morrer daquele jeito. Ela tem que morrer triste, cabeça baixa, tem que morrer amargurada, porque não tem jeito para a vida dela. Mas eu digo para você que tem. Eu digo para você que tem, porque Jesus, Ele pode fazer milagres. Eu não posso não, nem você, mas Jesus pode fazer milagres. E o milagre que Ele tem, queridos, Ele sabe aonde você precisa do milagre. Então aqui, queridos, são situações que às vezes a religião ela não pode fazer nada. A religião, se a pessoa estiver buscando aí numa religião, se ela estiver buscando aí em algum lugar humano, ela não vai encontrar. Mas se ela vai buscar em Jesus, ela vai conquistar, ela vai conseguir aquilo que ela está buscando. Amém? Através da sua fé, você conseguirá alcançar o seu milagre. Se você não tiver fé, negativo. Se você não tiver fé, não adianta, que você não vai conseguir. Mas se você tiver fé, você vai alcançar o milagre. Quantas pessoas, às vezes, que
vem para a igreja em busca de milagres, mas não deposita nenhuma fé naquilo que ela veio buscar. Ela precisa, talvez, de uma cura, ela precisa de uma porta aberta, ela precisa de algo que possa mudar a vida dela, mas não tem a fé necessária para alcançar aquele milagre. Qual é a fé que você precisa, querido, para alcançar um milagre? De repente, o que você precisa para alcançar um milagre é de uma fé sobrenatural. Mas se você não buscar, se você não depositar a sua confiança no autor da fé, é impossível você conquistar. Aquela prisão que eu vinha falando sobre a mente é uma prisão, querido, que nenhum homem, nenhum médico pode te libertar. A libertação que você necessita, você vai achar em Jesus. Quando você começar a vir, dobrar o seu joelho no altar do Senhor, colocar diante dele a sua vida com propósito, você vai conquistar. Eu já vi, sou testemunha disso, já vi muitos milagres acontecendo, querido, nesses anos de evangelho. Já vi Deus fazer vários milagres. Aqui dentro tem milagres que Deus fez. Então eu digo para você que o milagre que você precisa, Deus tem. É só você confiar. É só você esperar. Aquela situação que você não consegue nem passar para ninguém, porque você acha muito. Eu quero dizer para você, querido, que Jesus, Ele tem saída. Jesus, Ele te dá a oportunidade de alcançar esse milagre. Amém? E eu vejo também aqui, querido, que o que impede de nós alcançar o nosso futuro, querido, é nós não confiar verdadeiramente no que nós fomos chamados. Você tem certeza que Jesus um dia te chamou, que Jesus te tirou lá no império das trevas, te trouxe para o reino de sua luz, te libertando, para você libertar outras vidas. É isso que Jesus nos mostra. Foi para isso que você foi ungido, que eu fui ungido. Foi para isso que nós viemos, querido, estar aqui hoje, para fazer diferença. Você não precisa ser um diplomata, ter tantas faculdades. Você não precisa ser o melhor, ter muito dinheiro. Você só precisa crer naquele que te chamou para onde você está. Amém? E é isso que eu vejo que Deus tem para nós. Ele nos dá esse conforto na nossa alma quando nós aceitamos como Ele é. E aqui o Senhor, Ele fez aqui três coisas
tá? Que o Senhor fez como referência. Somente para trazer solução para isso que você está passando hoje. E a primeira coisa é tirar o homem do cativeiro. Quantas pessoas estão hoje em cativeiros? Cativeiros espirituais, mentais. Quantas pessoas hoje vivendo, queridos, situações, sem solução. A palavra de Deus aqui está dizendo que Ele transforma e nos dá o prazer e a alegria, porque é Ele que transforma. Ele nos dá essa libertação, querido, para nós avançarmos para o futuro. Aquilo que você ficou preso lá no seu passado, Ele está dizendo aqui que hoje Ele te dá a oportunidade de você avançar. Por isso a palavra de Deus diz que nós precisamos confiar no Senhor e entregar nossa vida a Ele, e o mais Ele fará. Mas primeiro precisamos entregar nossa vida a Ele. Uma outra palavra, Ele diz que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino dEle e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Se nós temos feito isso, se nós temos buscado a palavra dEle, a palavra de Deus não volta vazia, querido. Deus, Ele tem o melhor para cada um daqueles que busca e confia na sua palavra. A segunda coisa a fazer é que as pessoas possam enxergar além do que os olhos físicos podem ver. Às vezes você não tem conseguido ver o que Deus tem feito na sua vida. Às vezes você não tem conseguido ver o porquê Deus te chamou para estar aqui. Mas você precisa ver, não com seus olhos físicos, mas com seus olhos espirituais. E esse olhar espiritual, queridos, Ele pode te dar. Ele vai te dar para que você veja que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, Ele vai te dar. Louvado seja Deus. Deus, Ele quer consolar todos os que choram, os algemados, os quebrantados de coração. Quantas pessoas durante anos e anos vivem em desamor, tudo porque ainda não se encontrou em Deus, ainda não se encontrou naquilo que Deus preparou para ela. E a terceira coisa, acabar definitivamente com qualquer tipo de opressão. Que tipo de opressão, querido, você tem tido ultimamente?
Eu conheço várias pessoas que às vezes está com um sorriso perfeito, aquele sorriso Colgate, né? Mas que está vivendo uma vida de opressão. Vive deprimida, oprimida, todo o tempo. E não consegue enxergar, não consegue ver que Jesus Cristo, no momento que ela depositar uma fé inabalável na presença dele, ele pode mudar a situação dela. Vem na igreja, ora. Mas por que então não crê verdadeiramente que Deus pode mudar a situação e permanecer de uma forma que ela sinta isso mudar na vida dela? Porque é muito comum uma pessoa viver oprimida, mas dentro da casa do Senhor. Há pouco tempo eu ministrei uma palavra aqui, falando sobre um jovem, não sei quantos lembram disso, que ele ia à casa do Senhor, estava sempre dentro da casa do Senhor, mas oprimido. E quando Jesus chega ali na sinagoga, Jesus liberta aquele moço. E as pessoas ficam assim, Porque muitas das vezes quando estamos, né, sozinhos, sem um líder, nós não temos costume de orar por ninguém. Não temos costume, muitas das vezes, de impor as mãos e ministrar uma libertação. Achamos que só os líderes, pastores, líderes que estão à frente que podem fazer isso. Mas vira o seu irmão e fala assim: você tem autoridade. No momento que você busca a Deus, no momento que você se coloca na presença de Deus, em permanência, em constância, buscando na palavra de Deus, você tem autoridade. É claro, você não tem autoridade quando você não está nem aí para o que está acontecendo. Para você é tudo normal. Eu quero dizer para você, querido, que Deus ultimamente Ele tem falado ao povo dele. E tem mais, Ele diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Como Deus tem falado, né, Lisandra? Essa semana subimos um monte. Lá em cima, Deus começou a falar, revelar coisas que muitas das vezes nós, às vezes, nem damos ouvidos quando estamos por aqui, né? Ou achamos que Deus só fala com os outros, com a gente não. Tem uns costumes aí que diz que Deus só fala com o pastor, né? Deus fala com quem busca Ele na palavra, querido. Deus fala com quem tem certeza da sua salvação. São com esses que Deus fala. E a terceira coisa que eu estou terminando. Aqui diz que aqueles que estão em prantos,
o Senhor dá a libertação. Os que estão algemados e de lutos, o Senhor dá a libertação. Quantos hoje, de repente, se sentia algemados, achando que não podia fazer nada, que não era nada, porque o ânimo não surgia. Eu quero dizer para você, querido, que hoje o Senhor te liberta. Talvez você esteja de luto por você mesmo. Talvez você hoje que se encontra aí num presídio ou em algum lugar, se sentindo preso, eu quero dizer para você que Jesus, Ele pode te libertar. Jesus, Ele pode te dar uma vida livre para você viver, do momento que você reconhecer que Ele é Deus na sua vida. Amém? Aí, se você for ver a palavra de Deus, essa mesma palavra que foi dirigida, em profecia ao profeta Isaías, Isaías 61, só para a gente fechar, Isaías 61, a partir do verso 1 diz assim: e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, aleluia, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. E edificarão lugares antigamente assolados, e restarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos aparecerão, apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores, e os vossos vinhateiros, mas vós sereis achados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de vosso Deus, e comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. E em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar de afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Amém, queridos? Então, tudo isso, querido, está preparado para aqueles que crêem na palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós seremos libertos. É através da palavra de Deus que nós conquistaremos
o nosso futuro. É através da palavra de Deus que toda mente será curada, toda mente será restaurada. Amém?